o podcast da mulher empreendedora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Michele Vilela e hoje estamos aqui para mais um episódio, não é isso, amiga? Isso, Michele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Elaine Barbosa e nós estamos com uma convidada maravilhosa dessa quinta-feira. Ai, gente, uma olha lindeza. só, linda mesmo. Linda, dedicada. Uma pessoa maravilhosa para vocês conhecerem. Mas antes disso, vamos lembrar a todos vocês que estamos aqui com a campanha dos nossos 1000 inscritos. E essa campanha, gente, a gente tá falando aqui todo episódio para tentar fazer com que vocês nos ajudem a chegar a esses 1000 inscritos. E aí, pra campanha, nós vamos fazer um sorteio de uma caneca personalizada. Galera, Isso, com uma foto linda de vocês. Olha só que linda. De um lado o logo da Destemidas e do outro lado a foto de vocês. Gente, é maravilhosa essa caneca. Vocês podem beber champanhe, podem beber vinho, cerveja, tudo chá, que quiserem. O que vocês quiserem. Então, vamos nos ajudar nessa campanha, tá bom? Dos 1000 inscritos. E aí, nós vamos sortear. Galera, ajuda. Compartilha os nossos vídeos, nosso link, Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho, dê muito like, comentem os vídeos, nos dê sugestões. Você pode participar do Destemidas Podcast de onde vocês estiverem. Corrente Isso mesmo. de amizade, né, Michele? Corrente do bem. Informação para mais mulheres que querem empreender ou empreendedoras. E nós estamos também em outras plataformas de áudio, né, Michele? Isso, Spotify, Amazon, Google Podcast. Então vocês podem só escutar também quando estiverem no banheiro, tomando banho, no carro, dirigindo, enfim. Não tem desculpa, Michele, de não poder escutar o Destemidas Podcast. E estamos também no Instagram. Nós precisamos de vocês também estar seguindo a gente lá, galera. Adiciona a gente no Quai, no TikTok, Facebook. Enfim, gente, estamos em todas as redes sociais e vocês podem estar conosco, então, nesses locais, tá? Então, sem mais delongas, vamos falar de quem veio aqui falar com a gente hoje. A nossa Letícia Ribeiro. Gente. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada, meninas. A Letícia tem um empreendimento na área de moda feminina, não é isso, Letícia? É isso. Ô, Letícia, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. O prazer, com certeza, é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder compartilhar, né, um pouquinho da minha história, da minha vida empreendedora e de alguma forma, né, levar esse encorajamento para vocês. É isso mesmo, Letícia. Encorajamento. E falando sobre isso, eu acho, Letícia, você é uma mulher jovem. Então, você com certeza vai encorajar as mulheres mais jovens, até de todas as idades, na verdade. E eu quero falar sobre isso, Letícia. Você deve ter tido muita coragem para iniciar um empreendimento. E como é que foi isso? Quando que a Letícia resolveu trabalhar com moda? Como é que foi isso? Foi recente? Foi desde criança? Como é que surgiu essa vontade, Letícia? Antes disso, fala pra gente qual é o nome do seu empreendimento. Isso. Então, gente, meu nome, com as minhas palavras, é Letícia Ribeiro. O meu empreendimento é uma loja de roupa feminina. No ramo de moda, a gente enfatiza muito a questão de moda, de estilo. O nosso diferencial é ali trabalhar com peças atemporais, versáteis, peças para aquela mulher, inclusive para empreendedora. Gente, o nosso foco principal é transformar a mulher, a transmitir aquela imagem que ela precisa transmitir através do seu empreendimento. Então, a gente sempre foca muito isso na nossa loja. Então, é uma loja feminina aqui em Brasília, loja física, online, a gente envia para todo o Brasil, ficamos ali no Sudoeste. Mas além de roupa, né? Eu sempre falo que o nosso negócio é além da roupa. É muito mais uma expressão, sentimento. E eu sempre foco ali para as minhas clientes. Então, muitas clientes, inclusive empreendedora. Então, eu tô ali sempre auxiliando elas ali a transmitir aquela imagem de mulher empreendedora, de mulher que realmente tem um negócio, porque a imagem ela conta muito, né? Eu sempre falo para as minhas clientes que quando a gente chega em um local, a nossa imagem ela chega primeiro, né? Então, antes da gente abrir a nossa boca, de falar o que nós somos, né? Qual o nosso negócio, a nossa imagem ali já está transmitindo alguma coisa. Então, é melhor a gente estar alinhada a nossa imagem com o nosso negócio do que a gente ter que explicar ele depois que a pessoa já criou ali uma imagem de você. Então, a gente sempre está ali alinhando a nossa imagem física, as nossas vestes ao nosso negócio. Então, esse é o papel da Vestir hoje em Brasília, e aí a gente tem
clientes, inclusive até fora do Brasil. Ai, que bom. Nossa, Letícia. E assim, isso é um dom, né? Porque você trabalhar... Eu mesmo posso dizer que, assim, eu tenho uma amiga, irmã aqui, que me ajuda com tudo que eu vi. Mas eu sou assim, aqui no Destemidas é uma Michele, né? Mas no dia a dia eu sou uma pessoa muito básica, né? O que eu faço acaba que me remete a isso. Mas eu acho que é um dom. A pessoa conhecer e talvez sugerir uma vestimenta para outra, para que essa outra pessoa se sinta melhor, é um dom, né, Letícia? Na verdade, eu costumo falar que é um pouco de dom, né? Tem um pouco de dom, mas também tem um pouco de conhecimento, né? Tudo tem que buscar um conhecimento. Então, quando eu abri a minha loja física, eu falei, cara, comecei a atender, ali eu atendia médica, atendia tantas pessoas importantes que a imagem não coincidia com aquilo. Eu falava, gente, eu preciso estudar, eu preciso que a minha cliente se vista e ela se sinta poderosa, sabe? Eu preciso que minha cliente se vista e ela precisa, sabe? Nossa, como eu tô linda. E com isso eu falei, vou estudar, vou fazer consultoria, eu não quero que minha cliente compre uma roupa e não saiba como usar, eu quero que ela compre e ela saiba como usar. Então foi isso que eu comecei a estudar sobre o assunto, sobre consultoria, sobre personal style, e isso eu levo para as minhas clientes de forma extra, né? Ali ela compra uma roupa e eu sugiro, ó, você tem isso em casa? Ou você não tem, ó, auxilia com isso. Ah, você comprou um conjunto, você não vai usar ela só como conjunto, você pode usar essas peças separadas, como, assim, assim. Então foi um diferencial que eu trouxe pro meu negócio. E aí a gente gosta. Você me perguntou também sobre como eu comecei, né? Foi isso. Quando eu comecei, eu vim de uma família muito humilde. Eu sou filha adotiva, meus pais já tinham 9 filhos e eu fui a 10ª. Nossa! Eu fui a 10ª, mas assim, não era uma família que tinha condições, era uma família realmente, que eu falo que é muito amorosa e muito corajosa, né? Tem 9 filhos ainda. Pegar mais uma criaturinha, né? Então, assim, além do amor, acho que é muita coragem. É muita coragem fazer isso. Porque eu não vinha de uma condição muito boa. E eu sempre gostei de moda, eu estudei, e aí eu fui para a área administrativa, trabalhei 8 anos com RH, e ali quando eu tava ali com uns 5 anos na área de RH, eu falei, gente, eu sempre gostei de me vestir muito bem, sempre gostei de roupa, sapato, e ali as minhas amigas falaram, nossa, Letícia, você se veste tão bem, você devia ter alguma coisa, me ajuda, ou então me ajuda a me vestir, vamos comprar roupa comigo, vamos comprar sapato comigo. E aí eu fiz um teste, falei, gente, vou vender alguma coisa, né? Surgiu o meu casamento, eu falei, cara, eu preciso de um casamento e eu acho que a minha renda hoje não tá compatível com aquilo que eu quero na minha cerimônia. E aí eu falei, vou fazer um teste, comprar uns blazers, gostava muito de terceira peça, inclusive, né? Amo terceira peça. Falei, vou comprar uns blazers e vou fazer o teste. E aí comprei ali cerca de 8 blazers, na verdade, não, foram 8 blazers. E fiz o teste, deu super certo. Falei, gente, esse negócio tá certo, vou comprar mais. Fui comprando um pouquinho ali, comprei depois o blazer, comprei uma calça, depois comprei um conjunto, fui testando. E isso conciliando com o meu trabalho, que eu trabalhava de 8 às 18, então geralmente era mais à noite que eu conseguia atender. E aí, lá na época do Facebook, só página no Facebook, eu criei uma página e fui avançando. Falei, gente, esse negócio é bom, e eu comecei a gostar. Continuei na minha área de RH. E conciliando os dois ali, fui aumentando, e ali aquela renda foi, né, tomando mais tempo meu, e eu falei, gente, é agora. Quando foi em 2018, eu adoeci no trabalho, muito estresse no trabalho, e ali meu esposo me colocou contra a parede, falou, gente, você precisa escolher. Ou você fica com as roupas, na época não tinha loja física, né? Ou você fica vendendo, ou você, né, foca no seu trabalho. E aí eu falei, gente, eu não dou. Tinha um trabalho estável, né? Muito tempo na empresa, era uma empresa muito boa. Então, assim, eu só saía se eu realmente quisesse um salário, né? Era bom. Então, eu falei, gente, agora ir empreender, se eu não vender, eu não tenho dinheiro, o que vai ser? Só que, ao mesmo tempo, quando eu colocava na balança ali de escolha, eu sabia que a roupa ali, ela, sabe, ter o meu negócio, sempre encheu o meu coração. Eu falei, cara, eu vou tentar. Aí eu saí em 2019 do meu trabalho, em abril. Falei, agora eu vou continuar vendendo no Instagram, nas redes sociais, atendendo uma linha, né, como eu atendia, sacolinha, na verdade. E só que aí quando foi, isso eu saí em abril, quando foi início de maio, surgiu uma oportunidade de uma loja física. E eu falei, gente, vou comprar essa loja. Sabe, do nada, assim, não aconselho. Mas eu fui muito com essa coragem, comprei a loja em junho de 2019. Eu tava inaugurando a minha loja física.
É tudo muito rápido, assim, aquelas coisas assim que você fala, gente, é muito doido. Meu marido, ele é mais analítico. Então ele falava, você tá doida? Você tá doida? Você vende de uma qualidade de roupa, de um preço, você tá indo para um local que é mais complicado, um aluguel não é em conta. Eu falei, cara, eu vou testar, eu tô sentindo que vai dar certo, aquela coisa de mulher corajosa, né, que nós somos. Destemidas. E aí eu peguei, abri a loja, inaugurei, só que depois veio pandemia, né, gente? Eita, pior, você inaugurou bem próximo início eu inaugurei em junho de 2019, 29 de junho, e aí em fevereiro. 2020, fevereiro, ali começou, né, todo aquele processo. Como eu vinha do online já, eu ainda consegui manter o online, mas não é tão simples assim, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que bem no início ali, Letícia, você começou com seus blazers, né? Isso. Então, quando você fazia o provador, você já tinha essa pegada de fazer o provador, de vestir? Era você mesmo que era sua modelo? Era. Eu tava até comentando antes ali que eu sou a empreendedora, né? Equipe, né? Equipe, né? Então, no começo eu fazia tudo só. Entre aspas, né? Meu esposo me auxiliava bastante, principalmente na questão de entrega. Minha irmã também me ajudou um período. Eu colocava algumas araras, exposições, alguns salões de amigas minhas também. Então, assim, a gente cria condições, né? Criando condições. Então, eu já tinha uma amiga minha na Asa Norte, colocava umas araras lá 3 vezes na semana, tinha uma outra em Águas Claras e a gente ia fazendo, né? Então, eu tinha a ajuda da minha irmã, porque como eu trabalhava ainda no início, né? Então, durante a semana, minha irmã estagiava e depois voltava e ficava lá com as minhas roupas. Mas era bem isso. Bem puxado. No começo foi bem puxado, mas, assim, é muito gratificante. E Letícia, deixa eu te perguntar, porque olha só, você teve essa coragem, mas muita mulher, porque você falou, e eu vou pegar nisso porque eu acho importante, você falou que é adotada, né? Sim. Então, muitas pessoas, não mulher, homens e mulheres, muitas pessoas acabam tendo, porque a adoção é um processo difícil para a vida inteira, né? Sim. Mas isso não te... vamos dizer assim, não te freou, você continuou, eu queria que você falasse sobre isso, assim, se você ser adotada influenciou na sua vida como empreendedora ou não, o que você acha nisso? Influenciou na sua força, o que você acha? Então, meu processo de adoção ele foi um pouquinho diferenciado do que normalmente acontece. Minha mãe, por questões de condições financeiras e tudo, ela não conseguia. Então, ela ia trabalhar, me deixava na casa desses meus pais, né? E eu acabei ali tendo essa relação, vendo os outros chamando de pai, mãe, e eu acabei chamando eles de pai e mãe, porque eu ficava a semana inteira com eles. Depois, só que minha mãe, ela sempre... Meus pais, né? Mesmo esse processo de adoção que a gente teve, meus pais, eles nunca esconderam, né? Eles me pegaram com 8 meses de idade. Então, eles bem pequenininha, né? Então, eles nunca me esconderam de falar, nossa, né? Não vou falar quem é o pai, quem é a mãe. Meus pais sempre falavam, seu pai é tal, sua mãe é tal, aconteceu isso, e por isso, né, a gente tá com você. E isso pra mim foi muito natural, né? Eu não criei aquela raiva, aquela coisa, nossa, fui largada, fui abandonada, eu não tive isso. Claro que ali quando você chega ali na fase da adolescência, aquelas, né? A gente sempre tem aquela coisa, gente, começa a querer explicações de muita coisa. E aí me fez questionar, mas não foi algo que me freou. Mas como eu te falei, eu vim de uma família muito humilde, né? E ali eu sempre quis crescer. Né? Eu sempre quis crescer. Quando eu comecei a estudar... Eles te deram muito apoio também. Me deram muito apoio. Meu pai, ele sempre... Meu pai, principalmente, ele sempre foi muito apoiador. Se eu falar assim que... Ai, pai, eu vou comprar agora uma Mercedes. Ele fala, vai, filha, você vai dar conta. Ah, gracinha. Eu falo, não, pai, é pra você me colocar no pé no chão, não é pra você ficar me fazendo assim, não. Meu pai sempre foi muito apoiador. Minha mãe é mais pé no chão, né? Então, é bem o equilíbrio ali. Que bom. Bem o equilíbrio. Mas, assim, não foi algo que me travou. Mas é algo, assim, quando você coloca na balança, por exemplo, você é CLT. Ok, você é uma CLT. E aí você começa a colocar os seus sonhos, seus objetivos, aquilo que você quer alcançar, e você se vê como uma CLT. Vai ser possível? Eu acho que você tem que colocar isso na balança sempre. E é sempre isso que eu fiz, até na hora de eu escolher empreender. O empreendedorismo, ele é desafiador. Empreender. E mulher
é mais ainda, é muito desafiador. Só que quando você coloca as coisas na balança, aquilo que você quer conquistar, aquilo que você quer alcançar, qual o propósito do seu empreendimento, você consegue ver o que vale a pena. Então, quando eu fui escolher empreender, eu fiz esse balanço, né? Cara, hoje eu ganho bem, mas aquilo que eu quero alcançar, eu vou alcançar? Quanto tempo, se eu for empreendedora e meu negócio der certo, eu trabalhar e der certo, quanto que eu posso ganhar com isso? E quantas vidas eu posso alcançar? E quanto que eu ganho sendo CLT, de trás de uma cadeira, fazendo processo seletivo, que era, no caso, o meu caso, né? O que isso vai me agregar? Não desprezando qualquer serviço, não. Mas você se encontrar ali no seu propósito. E aí, quando eu falo propósito, as pessoas acham que propósito, eu sempre falo isso para as minhas amigas e quando eu estou nesse meio de empreendedores. Quando a gente fala em propósito, a gente acha que é tudo lindo e maravilhoso, né? Que a gente não quer desistir, que a gente é sempre flores, né? E não é. O propósito, ele é aquilo que te dá paz de você estar fazendo, mas é desafiador, você tem vontade de desistir. Eu falo que empreender, às vezes, a gente quer desistir dia sim, dia também, né? Porque em alguns momentos é um pouco cansativo, né, Letícia? Cansativo. São muitos. E assim, falando sobre isso, o que você pode dizer pra gente assim que são os principais desafios que você sente aí nessa área de empreendedorismo? Nessa área de empreendedorismo, você fala nesse sentido do meu ramo Isso, ou no geral? No seu ramo. No meu ramo. Hoje a gente tem que trabalhar muito o diferencial, né? Mas se você não se diferenciar, isso não só no meu ramo, mas no geral, se você não procurar algo para diferenciar aquilo que você presta, você é mais um no mercado. Então, o desafio para mim hoje é sempre estar buscando inovar e buscar sempre algo para diferenciar no mercado. Como eu falei para vocês no início, não é só uma loja de roupa. Por que eu tenho essa loja de roupa? Qual o sentido? O que leva a minha cliente a sair da sua casa, ir lá na minha loja, escolher uma roupa, sendo que tem milhares? Por exemplo, minha loja no Sudeste, o que faz uma cliente sair de Taguatinga, o que faz uma cliente lá na Itália comprar online da minha loja, sendo que ela tem milhões de lojas. Então, assim, hoje o meu desafio maior é buscar esse diferencial. É sempre estar se atualizando. Eu acho que em qualquer profissão, né? Mas você precisa estar se atualizando constantemente e buscando um diferencial para o seu negócio. Porque senão é mais uma loja, é mais uma roupa, porque em todo lugar tem roupa, né, gente? Em todo lugar tem roupa, é um mercado muito amplo, são muitas lojas. Por exemplo, no meu prédio, lá onde eu tenho minha loja, tem mais de 7 lojas de roupa feminina, né? Então, o que faz as pessoas, né? Tá ali no prédio e a minha ainda fica no subsolo. O que faz a pessoa descer e escolher a minha loja em vez de escolher a que tá, né, na frente? Então, o diferencial é um grande desafio que você tem que estar e você precisa estudar. Eu acho que não é algo assim que você... vou fazer agora. Claro, né, que às vezes vem muita ideia. A gente, quando tá estudando o nosso negócio, surge ideias o tempo inteiro. Mas você tem que estudar a ideia, vai dar certo, quanto que isso vai afetar no meu negócio. A viabilidade, né, desse negócio. Outro desafio também muito grande é você saber do seu negócio, sabe? Você entender ele ali e não saber colocar o preço no seu produto. Isso também é um desafio, assim, que eu estou estudando o tempo todo, né? Porque não é só ir lá, coloquei a margem tal. Por que aquela margem, né? Quanto que custa a minha sacola? Quanto que custa o meu sistema, a minha funcionária, a água, a luz? Então, assim, ter toda essa administração é um desafio também, a parte financeira ali do seu negócio, porque eu vejo muitas empresas hoje que elas nascem com um propósito lindo, que elas até conseguem ficar no mercado, mas quando você chega ali, ela não sabe quanto ela ganha, né? Qual o lucro dela, o que ela está fazendo com o seu negócio, porque não tem informações, né? Então, você precisa ter informações do seu negócio também. Saber os custos fixos, variáveis. Eu acho que além de saber, além de você saber quanto gerir, custa, né? é gerir. Eu acho que o gerenciamento de qualquer negócio, ele precisa ser muito, muito, muito bem administrado. Como é que você falou que já fez a inauguração da tua loja e em seguida veio a pandemia, né? Como é que você se virou na pandemia? Então, na pandemia, como eu já vinha das minhas malinhas... A pergunta você vendeu lenço ou você chorou?
Eu fiz os dois. Eu fiz os dois. No começo da pandemia, eu nunca me desesperei, sabe? Falar, nossa, é agora o que eu vou fazer da minha vida? Nunca me desesperei. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. Então, às vezes, assim, até meu marido fala, nossa, não vai. Eu falei, vai, não sei, vai dar certo. Então, eu sou uma pessoa que tem muita fé. Eu acho que é algo, assim, que me sustenta muito também no empreendedorismo é a fé, sabe? Quando você fala assim, gente, vai dar certo e o negócio dá certo. Então, na pandemia, eu chorei em vários momentos. Eu chorei quando eu via, inclusive lá no meu Instagram tem até um vídeo sobre isso que eu postei. Eu chorei quando, sabe aquele primeiro momento que fechou muita coisa, e aí reabriu, e aí quando reabriu você viu aquele tanto de loja fechada que não abriu. Aquele, sabe, deu uma dor no coração e eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou ser a próxima a fechar? Sabe? Porque tava muito difícil. Só que todo em meio às dificuldades a gente tinha que trabalhar. No primeiro momento da pandemia, eu falei, gente, eu tô nas redes sociais. Para as redes sociais elas ser vistas, eu não tenho mais uma loja física, né? Ela tá fechada. Então, o que eu fiz? Vou entrar em contato com algumas clientes, né? Com algumas pessoas que eu conheço e vamos trabalhar e principalmente essa parte de fé, porque tava todo mundo com muito medo. Então, vamos trabalhar, fazia live. Eu acho assim, algumas pessoas falavam, nossa, mas roupa não é um produto essencial. Realmente, roupa não é um produto essencial. Se você tiver que escolher entre um alimento e uma roupa, é óbvio que você vai escolher um alimento, né? Só que, como eu sempre falei, eu não vendo roupas, né? Eu vendo autoestima, eu não vendo roupa para você se mostrar só para as outras pessoas, mas para você se mostrar de dentro para fora. Então, eu sempre tinha isso e era isso que eu levava para as minhas clientes. Então, nesse período eu trabalhei as redes sociais, foquei mais no Instagram, através de live, impulsionamento, as ferramentas que as redes sociais estavam me dando, eu estava trabalhando ali. Não só o Instagram, mas o WhatsApp, saber como é que a cliente estava, se estava tudo bem. Criando esse relacionamento com a cliente, não para vender, mas para ela sentir que realmente eu me preocupava com ela. Que não era só, eu não estava ali só para vender um produto para ela, né? Mas que eu estava preocupada. Então, nesse período, eu trabalhei muito isso. E aí, né, tem os momentos de desesperos, né? Os momentos de agora veio o fechamento de novo, quando a gente achou que ia estar tudo bem. E aí você fala, cara, agora eu não vai dar, né? Uma vez, ok, agora de novo, como é que dá? Então, assim, aí veio o meu esposo que trabalha bastante nessa área financeira para mim, e administrativa, entrou em contato com os nossos fornecedores, né? Porque ele é uma relação, né? Então, é uma parceria. É uma parceria. Então, o fornecedor, o que a gente pode fazer? Os boletos estão em aberto, né? Esses boletos vão vencer. Antes de vencer, a gente se antecipava e falar com o nosso fornecedor. A gente está com problema, a gente não está conseguindo faturar o que a gente estava faturando. Então, a pandemia ela veio no processo que a gente já tinha feito pedidos de coleção do inverno, né, que a gente pede geralmente no verão uma coleção de inverno. Então já tinha feito o pedido, então não tinha, a mercadoria estava lá e assim, eu não podia pensar só em mim, eu tinha que pensar no cara que fabricou o produto dele também, pensando que ia dar tudo certo. Então eu simplesmente não podia ligar e falar, não manda pra mim, não quero. Né? Eu não vou vender, pode se vir aí, o cara já fabricou o produto dele. Por mais que a empresa dele for maior, mas se é maior também, ele tem mais despesa, ele tem mais funcionários, ele tem, né? Então, eu pensei nesse sentido. Eu falei, então, o que a gente vai fazer? A gente precisa entrar em contato com os nossos fornecedores, com o cara da imobiliária, com todos, e vamos ver como que a gente pode fazer isso. Então, foi isso que eu fiz nessa parte financeira, até pra gente manter esse relacionamento bom com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros. Foi Ou seja, você agiu... eu também sou empreendedora, né? E eu tenho uma loja de roupa infantil. E eu tô vendo você falando, foi a mesma coisa que nós fizemos. A mesma coisa. Eu acho que, assim, um diferencial não só da pandemia, mas já teve outras crises, né? Sim. Porque, assim, eu já tinha aberto já há um tempo, só que eu mudei de local e tinha feito inauguração também em novembro e em janeiro fechou as portas. Então, assim, o que a gente tá falando aqui é o seguinte, é você saber se relacionar com seus clientes, independente da situação boa ou ruim, e com seus fornecedores, essa parceria. Sim. Né? Ou seja, você falou com os seus fornecedores, olha, a minha situação é essa, e aí o que a gente pode fazer? Né? Eu sempre honrei com meus compromissos, e neste momento a gente está impossibilitado por esse motivo. Então, o que a gente está falando aqui é para os empreendedores, ou que querem empreender, que é o seguinte...
O empreendedorismo, ele é maravilhoso, né? É uma realização pessoal, mas só que vamos botar o pezinho no chão e saber que você vai ter responsabilidades e que você vai ter que cumpri-las, né? Sim. Ou seja, igual você fala, a gente também trabalha com coleções, né? Tem coleções que fornecedores são 4 coleções anuais e tem 2 coleções anuais. Tem marcas que trabalham dessa forma. Então, quando você pede, você não sabe daqui por 4 meses o que vai acontecer, né? Então, ou seja... Tem mais uma crise mundial. Uma crise mundial. Então, há alguma coisa assim... O que eu acho que os empreendedores ou que querem empreender é o seguinte, vocês têm que ter muita transparência. Sim. Não é, Letícia? Porque se você não tiver transparência, você não continua no mercado. Sim. Né? Porque, sabe, olha, eu não tô honrando por isso e aquilo, o que a gente pode fazer? Vamos dividir mais vezes? Ou que vai vencer agora, joga lá pro último, etc e tal. É uma jogada que quem quer empreender, se não tiver um dinheiro muito grande no caixa, ele tem que pegar, ele tem que fazer um provisionamento também futuro para não cair numa situação dessa, né? É isso. E assim, você falou sobre caixa, né? E às vezes eu mesma converso, tenho muitas amigas empreendedoras ou algumas que querem empreender, tenho amigas que são concursadas, que não se encontraram, passaram anos estudando para um concurso, passou e realmente, cara, não é isso que eu quero empreender. E aí acham que para começar a empreender tem que ter bastante dinheiro, que tem que, sabe, ter tudo certinho. Se você tem dinheiro, se você consegue, né, fazer... Ótimo, né? Não... perfeito. Se não, é possível. Como eu falei pra vocês, eu comecei com 8 blazers. Né? Pois é. Em reais. Cara, na época, mais ou menos, eu devo ter gastado ali uns 600 reais. Uns 600 reais com frete ali. Você iniciou com 600 reais. E aí eu comprei os 6 blazers pensando assim, gente, comprei um de cada cor. Se não der certo, eu vou Fica vestir pra você, né? Um de cada cor, porque se não der certo, eu fico. E se for ruim também... Você fez a mesma pegada. Eu comecei com 300 reais. Comprei pra minha filha. Se não der certo, ela vai vestir. Sim, olha só que legal, cara. Você já pensou, não der certo aqui, eu vou indo. Eu falei, gente, não conheço esse fornecedor. Comprei pela internet, não viajei pra comprar. Nossa. Então eu falei, eu não conheço. Tá bonito, mostrei de vídeo e tá legal. Mas, né, digo, se... né, não vender, pelo menos fica pra mim, é algo que eu vou usar. Coragem. E aí eu falei, como eu trabalho com RH, blazer não vai ser o problema, isso, né? Vou usar bastante. Aí você fazia as fotos e aí a galera, você postava e a galera já... Sim, eu sempre Como fiz é que foi a primeira foto. venda? Como é que foi? A primeira venda, As assim. minhas primeiras vendas foi para amigas. Bom Todas demais. para amigas, Mas pra né? você, assim, qual foi a realização? Porque cada um tem uma história, né? Porque você não trabalhava com isso. Aí, de repente, você comprou algo. Aí você colocou um preço, um custo que às vezes você tinha no começo pequeno, né? eu coloquei tipo preço assim, qualquer, ganhou 5 sabe? reais, Sem tá gestão feliz, nenhuma. né? Gente, deu certo. Todo mundo Eu quer. sou boa nisso. Aí as minhas amigas, Letícia, aquele blazer tal que você vendeu pra tal pessoa, ainda tem. Eu falei, gente, as pessoas estão atrás, vou comprar mais. Bom demais, e aí comprei Letícia. mais. Mas assim, eu sempre postei. Essa questão também que eu acho super importante, que a gente percebe que tem muitos empresários que eles não estão nas redes sociais, acham que é desnecessário, acham que um social media, que ter um vídeo, foto, não tem necessidade, uma boa foto, um bom vídeo, não é legal. Mas eu acho que você, que, né, como empresário, vocês precisam abrir a mente para isso. Porque é um serviço que realmente faz diferença. Eu, no começo, eu fazia as minhas fotos. Depois eu tinha uma amiga, que até hoje ela cuida das minhas redes sociais. Ai, que legal, Começou Letícia. também, nem fazia nada disso. E eu falava assim, cara, você precisa... Você cuida, porque como eu trabalhava, às vezes eu não tinha tempo, né? Então, ela fazia foto, às vezes eu não conseguia fazer foto, ela mesma fazia as fotos dela, era engraçado. E eu deixava a malinha lá e falei, amiga, tira foto, nem que seja no tapete. Nem que seja no tapete e posto. E a gente fazia isso. Quando eu tinha tempo final de semana, eu fazia vídeo pra soltar na semana. Antes não tinha os stories, né? Então era tudo feed. Então a gente fazia, postava e sempre tava nas redes sociais, né? Então, até hoje, às vezes eu faço a foto, eu filmo, eu posto, eu vendo, eu tô na loja, eu compro. Então, assim, às vezes a gente pensa assim que pra começar precisa de bastante pessoa, né? Não precisa não, gente, é mão na massa. E Letícia, hoje você falou aí, né? Então tá em todas as redes sociais e também tá em algumas aplicativos de venda, tipo o aplicativo de venda do Facebook, Mercado Livre. E-commerce, né? As plataformas de e-commerce. A gente tem um e-commerce, né? A gente tem um... Marketplace.
A gente tem, na verdade, hoje a gente tá mais focado no Instagram. Porque eu sou um pouco analítica, né? Então, não adianta eu ter todas as redes sociais se eu não conseguir administrar ela, né? Legal. Não adianta eu repostar o que tá no Instagram, no YouTube, se eu sei que no YouTube é uma forma que ele mostra, o Instagram é outra forma, o TikTok cada um trabalha de é uma outra. forma. Então, assim, hoje eu não tenho ainda esse tempo pra estar administrando todas essas redes. Como o Instagram sempre foi o que nos deu mais retorno, a gente ainda fez teste em algumas redes antes, vamos ver o que dá, inclusive na pandemia, o que dá, o que for melhor hoje, a gente vai focar. Porque é melhor focar, né, em e ter um conteúdo ali legal e ter um conteúdo, uma atualização ali constante. Isso foi o que funcionou pra mim. Não tô falando, né, que você só tem que ter uma rede e não ter todas. É super importante. Se você consegue administrar todas, ok. Mas a gente preferiu fazer um teste e ver ver qual rede tava dando mais resultado pra gente. E ali a gente focar bastante nessa. Então, o Instagram, ele nos deu mais visibilidade, né? Mais retorno financeiro. E a gente resolveu focar tanto na parte orgânica, né? Como na parte de tráfego também. Então, hoje o Instagram pra gente é a nossa principal rede. A gente tem o nosso site também, né? Mas as nossas vendas, o que nós percebemos também? Como a gente tem um atendimento muito personalizado, então a cliente ela vai até o site hoje. Ela até vai até o site, não que a gente não venda pelo site, mas não como a gente vende pelo Instagram. Então, assim, elas estão, principalmente pós-pandemia, então elas vão até o site, elas veem as roupas e elas entram em contato no WhatsApp, querendo mais detalhe das peças. Eu acho que as pessoas, elas estão mais exigentes, né? Elas querem ver. Então, as redes sociais, ela tá dando essa acessibilidade, né? E você vê, por exemplo, vou comprar, às vezes eu quero comprar alguma coisa, eu já vou no WhatsApp, né? Então eu penso, cara, se eu tô indo ali no WhatsApp pro meu cliente, pro meu fornecedor, pra uma loja que eu tô querendo, provavelmente meus clientes também querem isso, né? Então hoje o nosso foco é redes sociais e o atendimento pelo WhatsApp. E aí você faz vídeos dando dicas, né? De como vestir tal peça, da melhor maneira. Isso. Duas coisas que eu faço em relação a isso, né? Como eu falei pra vocês, o nosso diferencial é isso. Não é só vender uma roupa, mas mostrar o que ela pode te oferecer ali, além disso. Então, eu, né, busquei conhecimento nessa área e eu dou essas dicas. E aí eu faço parcerias também com consultoras de imagem, com personal, style, que estão sempre ali nas nossas redes sociais, porque são pessoas profissionais que têm um olhar... Por exemplo, eu tenho 2 consultoras que eu trabalho toda semana com elas. Mas Letícia, por que 2 consultoras? Um atinge um público, outra atinge outra. Uma tem um olhar diferenciado do que a outra. Eu achei muito legal. Ela com a personal style, né? Vocês conversando, falando. Sim. Isso é muito interessante, porque até anima a mulherada, né? Demais, é um diferencial, porque às vezes a pessoa achou lindo. E eu acho que as pessoas hoje, elas não estão ali, ai, que lindo, maravilhoso. Né? Nossa, aquela roupa é linda e maravilhosa. Mas por que ela é linda e maravilhosa? Eu já tô vendo que ela é linda e maravilhosa. Mas como que isso pode ser útil no meu armário, né? Como que essa peça eu posso usar? Eu comprei esse vestido para um casamento. Eu só vou usar nesse casamento e nunca mais vou usar? Então a gente traz esse olhar para nossas clientes. Você comprou esse vestido, você consegue ir para um casamento com ele. Você consegue ir para um chá da tarde. Você consegue colocar uma rasteirinha e ficar mais tranquilo. Da mesma forma, você pode comprar esse vestido para ir ali, né? Andar na beira do lago, mas você pode ir para um casamento com ele. Acrescentando isso. E a terceira peça é bem importante. Eu gosto, sabia? Você gosta da terceira? Eu amo a terceira peça. Eu gosto. Colete, acho que muda o look, colete, né? Blazer, Max Blazer. Muda o look. Não tem como. Você tá com vai até sair uns episódios pra gente lá também, que é exatamente sobre isso, né? Às vezes você tá ali, numa sexta-feira você tá mais leve pra ir pro trabalho. As pessoas trabalham em locais mais formais. E aí talvez na sexta é o único dia que você pode colocar um jeans. Só que aí depois você quer sair, né? Então assim, você coloca um jeans, coloca um tênis, joga um blazer, mudou seu look. Você não tirou aquele olhar mais sério que uma empresa, dependendo da empresa, precisa. Mas ao mesmo tempo você tá despojada, tá confortável. Então a gente sempre traz essas dicas. Letícia. Então é outro patamar, né? Mas isso é legal, porque às vezes quem vai na sua loja não entende de nada, tipo eu, né? Aí que eu sou bem sincera. Lindíssima! Mas aí eu tenho uma personal style aqui, ó. A gente tenta, porque assim, o negócio a gente gosta muito, né? Mulher gosta muito. Gosta. É porque assim, a Michelle... Às vezes meu marido fala assim, gente, como é que pode? Essa cliente veio aqui, ele fez financeiro, né? Como é que ela veio 3 vezes na semana e comprou roupa, gente? Eu falo, amor, mulher! E assim, que bom, porque assim, a gente tem
tem certo, a gente gosta, eu gosto de ficar muito ligada no que tá. Hoje eu não tenho tanto tempo mais, mas antigamente eu ficava ligada em tudo, né? Eu gostava muito de me vestir. Eu amo, eu acho que esse é um universo que eu acho maravilhoso. E é igual você falou, tem N possibilidades de você vestir as peças, né? Sim. Um jeans você vai com escarpão, um jeans você vai com salto, vai com rasteirinha, vai com tênis. E uma coisa que eu acho bem interessante também é que hoje tem determinados vestidos que antigamente você não podia usar com tênis. Sim. Você já percebeu? E agora a mulherada joga um blazer e coloca um tênis e fica tão bonito. E você sabia que agora, pós-pandemia, as pessoas, as fábricas, né, as marcas, elas estão trabalhando muito esses tipos de peça. Conforto, né? Conforto. O que acontece? Ficaram 2 anos as pessoas sem sair de casa. Então, assim, o salto começou a dar um desconforto nessas pessoas, né? Então, assim, cara, se eu tô 2 anos sem praticamente colocar um salto, tá tão legal um tênis, não é? Tá tão legal um sapato baixo. Então, as marcas hoje, elas já estão com esse olhar, fazendo peças que dá pra você usar com salto, mas se você quiser também usar com um sapatênis, um mocassim, você vai usar tranquilamente. Então, assim, aquelas peças versáteis, né? Que eu sempre falo. Meus amigos falam que minha cara é versátil. É muito interessante mesmo. Essa pegada que você falou da personal, igual você falou, você estuda, você procura saber tudo sobre o teu negócio, né? Sim, que é isso que é importante, que a gente sempre fala. Empreendedor ou quem quer empreender, vocês têm que saber o produto que vocês estão vendendo. Estudar sobre aquilo, para que, igual você falou, se você não tiver teu diferencial, você vai ser mais uma loja. Você trabalha ali do lado de várias lojas que tem, às vezes, pode ser que tenha até o mesmo produto, não estou falando de qualidade, etc e tal, mas você vai ter o seu atendimento também. Eu sempre falo assim, por quê? Porque a gente tem N clientes, né? E a gente tem igual você falou, personalizar o teu atendimento, né? Sim. Cada cliente, eu conheço todos os meus clientes e cada um eu sei de uma forma. Tanto é que quando ele chega na loja, a gente já sabe o que ele vai querer. Não adianta, às vezes, você querer empurrar um vestido decotado com costa nua para sua cliente que ela não gosta. Então, é melhor, em vez de você cansar o teu cliente, gente, a gente tá falando isso no modo geral, né? Sim, pra vocês entenderem. E se encaixa em todos os tipos de negócios, né? Exatamente. Então, você, em vez de querer vender isso pra ele, que você vai vender uma peça que combina. Assim, você vai deixar ele feliz, a venda vai ser rápida. E outra coisa, né, Michelle? É igual a Michelle. A Michelle, ela é muito... Bateu o olho, acabou. Ela é dessa forma. Ela, às vezes, ela nem veste. Ela, não, vou vestir hoje, eu sei que vai dar. Eu não. Ai, eu sou chata. Aí eu vou pegar isso, eu vou pegar aquilo, eu vou ver o tecido, eu vou ver. Aí eu tenho que vestir. Tem que ver o ombro, tem que ver os braços. Não, tem pessoas que já são básicas. E esse cuidado que eu tenho notado que as pessoas têm que ter é o seguinte, de saber como vai vender a peça, né? Sim. É igual você tá falando, não, aqui tá bom. Não, tá ótimo. Você tá vendo que não tá legal. Você tá vendo que talvez a cliente vá se arrepender na compra, né? É isso, porque o que acontece às vezes, eu sempre falo isso até para as minhas vendedoras, né? Eu prefiro que a cliente não leve e que ela volte depois procurando uma outra coisa do que ela leve, ela não goste, não use e nunca mais vai voltar na minha loja porque ela comprou uma peça que ela não gostou. Então, quando ela olhar para aquela peça, cara, eu comprei, não vou usar, não vou voltar naquela loja. Então, eu prefiro que ela saia sem nada e que ela possa voltar. Né? E isso é super importante. Não só, gente, claro que a gente tá falando de roupa, né? Mas não só de roupa. Se seu cliente, né, eu quero isso. É claro que eu também faço, outra coisa que eu faço também que eu acho importante fazer, por exemplo, às vezes eu tenho um cliente que só usa, vamos supor, preto e branco. Ela só usa preto e branco. Mas por que ela usa só preto e branco? É porque ela quer... eu quero conforto, eu quero alguém tá praticidade. Alguém tá... Tem ali as pessoas apontando. Porque às vezes a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Eu tenho um cliente que realmente elas gostam de preto e branco. Mas eu tenho um cliente que elas usam preto e branco porque elas querem se esconder, elas não querem perder tempo e elas não querem se arrumar. Mas por que elas não querem se arrumar? Então, assim, a gente tem que até entender isso pra poder dar informação pra cliente. Por exemplo, tem uma cliente que ela falou, não gosto, eu só gosto de preto e branco. Porque é prático, eu coloco, tô pronta. Só que quando você vai conhecer um pouquinho dela, não é aquela imagem que ela quer transmitir, né? Então, assim, se não é a imagem que você quer transmitir, então vamos lá recapitular e vamos tentar implantar. Letícia, é tão difícil. Mas se você tá a vida toda, né, 30 anos, usando preto e branco, é claro que vai ser difícil. Se você tá 30 anos fazendo a mesma coisa,
Pra você mudar, né? Vai ter resistência, porque é a zona de conforto. Então, assim, é a imagem que eu sempre trabalho isso para as minhas clientes. Essa imagem é a imagem que você quer transmitir. Se é isso que você quer transmitir, ok. É igual você falar, eu tenho, por exemplo, a Kim Kardashian, né? Ela tem o corpão, né? Bem, né? E sempre usa roupas bem coladas para evidenciar aquele corpão que elas têm. E aí você pega uma cliente que tem um corpo parecido com o delas e fala, ó, pra disfarçar, vamos disfarçar isso aqui pra não ficar marcado? Será que ela quer disfarçar? Entendeu? Então a gente tem que saber até onde a gente vai com o cliente, porque existe truques de consultoria de imagem que tem pra disfarçar. Eu quero disfarçar o meu quadril, eu quero disfarçar os meus braços, né? Mas tem cliente que não quer disfarçar nada, ela quer evidenciar. Então, a gente tem que saber lidar. Não adianta eu falar pra você aqui e falar, olha, você, por exemplo, você falou que ama o básico, né? O básico porque, às vezes, é porque tá no seu conforto, né? O seu trabalho também. Tem que saber tudo. Porque não adianta eu falar, não, coloca um salto, vamos trocar isso, coloca aquilo. Aqui ela tá fantasiada. Letícia, aqui eu sou exatamente. Exatamente. Muito, Letícia, porque, assim, é o que você tá falando. Podcast. Ela tá aqui de podcast. Eu tô aqui de você tem ideia? Gente, a Michelle é muito engraçada, porque, assim, casa muito com o que a gente tá falando, que uma das coisas de uma grande preocupação que nós tivemos... eu vou falar aqui, ó, o bullying vai começar, viu? Gente, porque assim, uma das grandes preocupações que nós tínhamos com o Destemidas Podcast são vários pontos, né? Evidente. É o assunto, o que você vai trabalhar, o nicho, qual é o nosso nicho do Destemidas Podcast, né? São mulheres empreendedoras e mulheres que querem empreender. Beleza. Sim. Então aí a gente vai para um nicho, vai para o outro, Aí eu falei, agora vestimenta, né? Sim. Roupa. O que a gente vai usar? Você vai usar o quê? Aí primeiro foi levantado, vocês vão usar terninho. Vocês vão usar blazer. Cara, beleza. É lindo. É lindo. Numa empresa que você vai trabalhar formalmente. É maravilhoso, eu acho. Mas e aí? O Destemidas Podcast, ele é uma coisa bem sabe, aberta, tranquila, aonde vai mostrar, aonde as nossas convidadas, ela vai ser de várias áreas, então ela vai ser assim, ela vai ter restaurante, né, Michelle? Vai ter cafeteria, ela vai ter loja de roupa de almoço. Então assim, como é que você vai se vestir sempre formal? Qual a imagem? Porque como você fala, é a imagem que você vai levar. Qual é a imagem que você vai levar pro pessoal lá? Que você tem que se vestir sempre. Eles estão mandando arrumar aqui. E vai se vestir bem o tempo inteiro e tal. Não vai. Você vai ficar à vontade, só que com elegância, né? Então, assim, a Michelle é bem engraçado, que você pode até falar, porque você é da tua área. A Mia, ela gosta muito, por ela ser agrônoma, é professora, tudo, ela, lógico, ela tem que passar uma formalidade dentro da sala de aula, que ela precisa disso. E também ela adora uma bota, né? Uma bota, uma calça jeans. E eu adoro uma roupa também preta. Adoro uma bota. Não, eu amo bota. Mas essa bota não é igual a sua gente, bota. A bota dela, pensa na bota linda. Eu amo bota. Você tá dizendo que minha bota é feia? Não, gente, a bota da Michelle não tem salto. É uma bota básica. Pensa numa bota que a pessoa vai pra roça. Né? Brincando aqui. Porque é o trabalho dela. Porque não adianta ela vai de salto pra ir. Não é. Mas olha que minha botinha ainda tem um saltinho. Então, assim, é engraçado por causa disso. Mas foi uma dificuldade. Pra eu tirar o preto. Porque realmente eu tenho é o que você falou. Preto. É costume. Eu lembro. É básico, né? Básico. E aí a gente vem com crenças que o preto emagrece. Não emagrece. Pois eu acho total que emagrece. A gente vem com crença que o preto emagrece, que o preto combina com tudo, o preto não combina com tudo e não emagrece, gente. Olha aí, tá ela pra falar. Temos a prova aqui. Então, assim, o bom foi esse. E quando a Michelle começou a ver colorido, ela teve uma... a Michelle é uma pessoa maravilhosa, assim, ela é muito do vambora, sabe? Ela não fica com mimimi, que tem mulher... porque, assim, quando a gente fala, assim, em mudança, principalmente de visual e pra mulher, essa mudança, ela precisa vir de dentro pra fora, porque senão você se sente exatamente o que você falou, fantasiada. Não adianta eu te colocar que você pode estar ali, você vai olhar no espelho e você fala, cara, essa roupa não é pra mim. Por quê? Porque é uma mudança externa, mas a mudança externa, ela precisa vir de interno. Porque senão não funciona. Né? Vai mudando. E só muda, gente, se tiver prática. Ana Paula Lemos, eu adoro as suas roupas, tá? Aproveitando adoro. O momento que a gente vai falar dos looks, né? Hoje nós temos mais de um parceiro, né? De looks do Destemidas Podcast. E hoje nós estamos com Ana Paula Lemes, gente maravilhosa. Né? Então, assim... Muito obrigada, linda. Eu adoro, viu? Se fosse
fosse preto, eu achava melhor. Mas assim, é engraçado que ela começou, ela teve uma resistência no início. Mas hoje e eu já aí tô hoje ela roupa usa. colorida. Eu falo, amiga, É a prática. Ela tem comprado na Ana Paula também, quando chega com esses meio. É diferente, mais ou menos na linha que ela gosta, a gente já avisa, e a Michelle já tem usado. Mas é engraçado isso, né? Que a mulher, ela vai mudando conforme... E eu acho que também, Letícia, uma das coisas que as pessoas têm que dar é a oportunidade. Se dá a oportunidade, né? Porque às vezes tem uma roupa que você vai virar pra mim, eu falo assim, Letícia, o que você acha que eu posso vestir? Porque tem clientes que chegam assim pra gente. Eu tô sem, eu vou pra tal lugar. E aí você vai dar as suas opiniões dentro daquilo que eu imagino. E às vezes a gente, galera, tem que se dar a oportunidade de vestir a peça, às vezes, que tá sendo indicada. Porque não é por qualquer pessoa. A gente tá sendo indicado, tô pedindo a tua opinião. Tem que estar aberta, tem que estar aberta. Tem que estar aberta. E quando veste, às vezes, fica muito legal, né? Fica. Eu costumo dizer... Eu falo, essa semana, por exemplo, foi uma cliente na minha loja e ela foi com um vestido. Ela precisava de um casaco. E ela foi para um casaco específico que ela tinha visto no Instagram. Só que quando ela vestiu, não ficou legal. Aí eu falei, pra onde você vai? Você tem a oportunidade de trocar o vestido por outra peça? Porque com o casaco não tá legal. Eu tenho esse e esse, mas aí a gente vestiu os três e falei, não tá legal, né? Então, assim, é você ter... por exemplo, ela me deu a oportunidade de eu falar. Eu poderia ter deixado quietinha? Poderia. E ela ter vestido? Mas não ia estar legal. Mas como ela me perguntou, eu falei, olha, não tá legal. E algumas pessoas realmente, elas não dão abertura. E é claro que a gente tem que respeitar. Mas quando me der essa abertura, eu falo, não tá legal, corrige, não, vamos mudar. Como ela não queria trocar o vestido, então eu não tinha um casaco pra ela que ia ficar legal. Então ela saiu da minha loja sem o casaco. Mas você pode ter certeza que ela saiu muito feliz. Sim. E ela vai voltar com certeza, porque você agiu com o quê? Sinceridade. Exatamente. Olha, não ficou legal, não acho que você deve comprar só por comprar pra usar com ele, que você vai ficar feia. É uma das coisas que a gente fala sempre assim, eu prefiro que, é igual você falou, você não compre a peça, mas que você ande bonita. Porque imagina, a pessoa com aquela roupa que você... foi da minha loja? Foi da sua loja. É a mesma coisa que eu falo na minha. E a sinceridade. Galera, que querem empreender ou empreendedores, sejam sempre sinceros com seus clientes. Porque aí você faz uma parceria. Porque quando a pessoa pensar naquela roupa, ela já pensa o quê? Na Letícia, né? Já pensa na loja dela, já pensa que ela vai chegar lá e vai ser bem atendida, e se ela não tiver uma peça que vai combinar com ela, as meninas vão ser sinceras, e isso que é importante. E outra coisa que eu acho bastante interessante, que eu tenho certeza que você tem pelo gabarito, pela tua loja, pelo teu tratamento, é o pós-venda. Fala pra gente, dá a dica aí do que os empreendedores hoje, como é que eles podem agir com o pós-venda, porque hoje a pessoa só pensa em vender. Mas esquecem do pós-venda. O pós-venda é muito interessante. O pós-venda é uma ferramenta de venda, né? O pós-venda, o que acontece? Eu vou até falar o que eu faço na minha loja. Então, o que eu pego? Todo domingo, hoje, por exemplo, né, que a gente tá gravando, todo domingo a gente pega, gera os relatórios da venda da semana. E aí eu passo pra minha vendedora, alguns até eu mesmo faço, dependendo do nosso tempo ali. E aí eu pego aquele relatório da semana até ontem, até sábado, e passo para ela todas aquelas vendas da semana e a gente entra em contato com esses clientes que compraram durante a semana. Então, o nosso pós-venda, ele acontece toda semana. É claro que há algumas clientes que, por exemplo, comprei um vestido hoje, vou para uma festa hoje à noite. Ou vou para um casamento, eu preciso dessa... No dia seguinte, já tá mandando mensagem. Como é que foi? Deu certo? Como é que foi? Tem foto? Que é pra gente entender se a cliente realmente usou a peça, se ela não usou, se ela mudou de ideia. Mas o nosso pós-venda, ele acontece toda segunda-feira. Que legal. A gente manda. Então, ou seja, destinar um dia da semana para você entrar em contato com seus clientes e fazer esse pós-venda pelo WhatsApp individualmente. A gente usa o WhatsApp individualmente, né? Então, até para mim enviar roupa pro meu cliente, eu não tenho uma lista de transmissão. Eu não aceito isso na minha loja, lista de transmissão, porque não adianta eu mandar uma roupa que na minha loja só tem do P ao G para uma minha cliente que usa 44. Ela vai olhar, vai achar ali, nossa, também. Não tem seu tamanho. É verdade. Me deixa chateada. Exatamente. Então, assim, eu uso a minha lista de transmissão, eu não uso ela dessa forma. Eu uso ela por tamanho, por cliente, por gosto. Então, assim, é um trabalho mais árduo. É muito mais fácil eu jogar lá uma lista de transmissão, né? Mas eu prefiro trabalhar dessa forma, porque é personalizar o seu cliente, né? Você não vai usar o que ela usa, né? Você não vai gostar, o seu perfil não é o mesmo dela. Então, por que eu vou mandar, por exemplo, jeans para uma cliente que nunca usa jeans? Então, ali, eu tô enchendo o celular dela de foto, ela vai ficar de indignada. mensagem,
com algo que ela não usa. Ela vai ficar indignada e falar, então, Madalena, sabe que eu não gosto, a Letícia sabe do meu gosto. Nossa, pra que isso? Então, assim, eu sempre trabalho isso, é claro que é um trabalho mais árduo, é mais demorado, mas a gente optou por essa opção, por essa questão de eu personalizar. É uma organização antes, né? É uma organização. Tudo é processo, gente. A empresa, ela não funciona sem processo. Por isso que eu falo, às vezes você quer desistir dia sim, dia não, é porque tem um trabalho, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que, sabe, que traz resultado pra você, porque, por exemplo, que nem eu falei pras meninas, não adianta eu mandar o P pra quem usa G, não adianta eu mandar o G pra quem usa P. Então, assim, por que eu vou mandar uma lista de transmissão se eu gosto de tratar as pessoas com individualidade, sabe? Individual, cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, até às vezes quando eu vou fazer convite, evento, que aí a gente cria aquele convite geral, me dá uma coisinha assim no coração. Eu tenho esse negócio que parece que você tá mandando por mandar. E na verdade você quer, às vezes, mandar individual pra cada pessoa, né? E às vezes eu ainda mando áudio pra pessoa saber que eu tô falando com ela. Entendi. Manda o convite, eu mando áudio. É muito legal isso. Porque, assim, eu também, como eu sou lojista também, eu gosto de saber disso. Tem gente, meu marido mesmo fala, não sei o que você mandou. Cara, porque parece que quando você fala no WhatsApp, e eu gosto sempre de tratar minhas clientes assim, gata, tudo bem e tal, deu certo e tal e tal. Mas, assim, o áudio parece que ele fica mais humanizado. Não é? Fica. Parece que assim... Claro que a gente tem que ter cuidado. Tem cliente que odeia áudio. Então, assim, eu já tenho um cliente que eu sei que eu não posso nem... Tem gente que não gosta. Nem oi no áudio pra ela, né? Não gosta. Por exemplo, eu tenho um cliente que fala, não me liga. Aí eu tenho um cliente que fala, me liga. Entendi. Né? Eu, por exemplo, não gosto de fazer ligação, mas eu tenho algumas clientes que elas amam receber ligação. O que eu faço? Ligo, né, gente? A gente tem que vender. É verdade. É a sacada de você saber o teu produto e com quem que você tá trabalhando. É verdade. Ô, Letícia, você falando desse pós-venda, você falou de uma coisa interessante que algumas colegas que já vieram aqui, que são lojistas, né? São sobre esses eventos. Tem crescido, né? Esses eventos nas lojas, assim. Pós-pandemia agora, principalmente agora, a partir de agosto, né? Começou bastante os eventos. E o que vocês, assim, isso é uma estratégia? Me explica assim, qual é a finalidade de se fazer um evento desse? Como é que eu acho que todos os eventos, eu falo assim, que tudo que acontece em seu negócio, em sua loja, é uma estratégia de vendas, né? Porque o seu objetivo ali no final também é gerar vendas, porque aí senão você não se mantém. Então, assim, os eventos, geralmente, pelo menos os que eu crio, é relacionado a agregar algo para o meu cliente, mas ao mesmo tempo ele poder ir na minha loja. Porque às vezes o cliente ele vai fazer o quê? Vou lá, e aí se eu posso comprar aqui pelo WhatsApp, já sei qual é a marca que me serve, qual o tamanho. Às vezes ele só quer comprar pelo WhatsApp, principalmente pós-pandemia, a gente ficou com uma cartela de cliente grande que não gosta mais de ir numa loja. E tá tudo bem, ela já conhece as marcas que a gente trabalha, sabe que aquela marca, o tamanho e tal, fica certinho, aquela outra. Então ela não vem na loja. Então, assim, o que a gente pode fazer para voltar esse cliente pra loja, para ele conhecer até às vezes outras marcas que a gente tá vendendo, conhecer o nosso espaço, ter aquele contato pessoal pós-pandemia que a gente ficou tão distanciado, né? Então, o que a gente faz? Então, geralmente, eu sempre trago algo para estar agregando a isso. Vou fazer um evento? Vamos fazer, por exemplo, o último que eu fiz com uma consultora de imagem. Então, ela trouxe truques, dicas, ela deu um workshop. Muito legal. Então, ela deu um workshop na loja, né, sobre isso. Eu vou fazer, por exemplo, saúde mental, né, pós-pandemia, aquela coisa toda, as pessoas estavam muito aflitas e tudo. Então, vamos trazer uma psicóloga, vamos estar trabalhando. Porque é algo de mão dupla. Ela veio até a minha loja, ela pode comprar, pode, mas eu também estou oferecendo algo pro meu cliente. E aí tem os eventos que são festas mesmo, né, porque as pessoas estavam cansadas de ficar em casa. Então, vem aquele evento que é de confraternização. Mas eu sou daquela que eu gosto de trazer eventos nesse sentido, sabe? De eu agregar algo pro meu cliente. Me fala uma coisa. Qual é a dica que você dá pra pessoa que hoje ela tem uma loja de roupa pra ela não fazer? Ajuda aí a galera. Muitas coisas pra não fazer, gente. Fala aí, dica pra não fazer. Isso é boa. Essa é boa. Não faça no seu negócio pra você não perder cliente. Diga aí. Eu acho que são muitas coisas que a gente acaba fazendo, principalmente quando a gente começa. Geralmente, quando nós começamos a empreender, a gente começa muito. Dificilmente a gente tem um plano de negócio, né? Eu, por exemplo, eu não tive um plano de negócio. Foi dando certo, eu fui fazendo. E eu sei que a maioria dos empreendedores
são assim. É verdade. Né? Deu certo, vou fazendo. É a realidade. É a realidade. Não adianta mentir. O Sebrae, gente, olha, o Sebrae é maravilhoso, é muito top. Olha, eu vou te falar. A gente não tem ainda, não temos, né? Nenhum tipo de parceria com o Sebrae, mas a gente acha muito maravilhoso. Mas, desculpa, o início da gente grande parte. Porque você não tem nem tempo, né? Geralmente, quando a gente procura, quando a gente procura, quando a gente errou lá e viu que tem merda. Não, então aí você fala, já cara, eu preciso de uma consultoria. Ou então você já deu um pouquinho certo, né? Você fala, vou procurar. Por exemplo, eu ano passado, eu tive, além da pandemia, eu tive um outro problema, um problema de saúde. E aí eu fiquei bastante tempo, nessa época eu tive que não tava com vendedora, que foi pós-pandemia, eu falei, eu vou sentir como é que tá, né, pra mim poder contratar uma vendedora, porque tudo é custo, lógico, né? Não é que é custo, é caro e a gente precisa honrar, né, com os compromissos. A partir do momento que você contrata uma pessoa, você não vai contratar tentativa e erro, não, vou contratar ela porque a pessoa faz planos com aquilo que isso, pós-pandemia, a loja reabriu e tal, e aí eu tive um problema de saúde na minha família. E ali eu fiquei mais ou menos uns 4 meses, eu tive que fechar a loja alguns meses. E aí eu abria mais atendimento com horário marcado, e aí eu tinha ou com uma linha, mas a maioria era horário marcado porque eu não conseguia. E nesse período, é claro que isso gera o quê? Um déficit no seu caixa, né? As contas tá lá, você não tá com sua loja ali funcionando o tempo todo. E isso também me prejudicou financeiramente, mas foi uma escolha que eu fiz, né? Eu tinha prioridades ali e a prioridade naquele momento não era a loja, né? E como eu tava só e não podia pensar muito, foi uma questão de não conseguir nem pensar por algumas questões. E aí eu optei em fechar ela algum período. Quando eu voltei, assim, realmente agora tem que voltar, se der certo tem que dar, eu percebi que eu tava muito ferrada. Adoro essa sinceridade. Eu falei, gente, é agora. E aí, eu resolvi que eu ia fechar. Não contei isso pra vocês, né? E aí, ano passado, eu falei, cara, eu vou fechar. Eu não tenho mais condições de manter isso aqui. Só que eu tava com minha visão muito ali. Muito nos problemas. Muito nos problemas. E aí, eu só focava nos problemas e as coisas. Eu falei, cara, não tem como. E aí uma dica que eu dou pra vocês, quando vocês estão envolvidas muito no problema do seu negócio, procura alguém de fora que tenha até um conhecimento pra ele poder abrir seus olhos, porque às vezes você foca tanto no problema que não consegue encontrar uma solução. E ali eu tava fechando, falei, cara, eu vou voltar pro meu online, né, pandemia, já tava vendendo online, eu vou tirar os meus custos da minha loja física e vou ficar só no online. E aí foi quando eu entendi que, aí eu fui fazer um curso de empreendedorismo. Olha que fui fazer um curso e lá, assim, 2 horas, na verdade foi uma palestra até grátis, gente, pra vocês terem ideia, foi grátis. Falei, gente, eu vou, era até aqui em Águas Claras, falei, eu vou pra essa palestra. Tema era empreendedorismo, eu vou. E assim, na minha cabeça já tava tudo certo com imobiliária, tudo que eu ia entregar a loja e ia ficar só no online. Tava divulgando, fiz uma promoção de... Bota fora. De bota fora, pra desocupar um pouco o meu estoque. Queima de estoque, e fiz isso. E aí, numa palestra, uma chave virou. E eu falei, caraca, isso é verdade, porque o meu produto, ele não é um produto com um custo-benefício baixo, né? Por exemplo, eu não vendo uma blusa de R$50. Então, assim, claro que hoje as minhas clientes já conhecem o meu produto, elas vão continuar comprando no online. Mas eu quero atingir outras pessoas. E talvez se eu pegar esse meu produto, trabalho com algumas marcas, com algumas estilistas que não são tão conhecidas, mas que têm uma qualidade muito boa, pra mim trabalhar isso nas redes sociais, pra me agregar mais cliente, vai dar um trabalho a mais pra mim. Então, se eu preciso de um espaço físico pra minha cliente ir lá e experimentar as peças. Porque, querendo ou não, a roupa de adulto é assim, né? E aí eu falei, caraca, olha isso. Então, nesse curso, numa palestra grátis, eu entendi que o meu negócio, eu precisava de um espaço físico. Eu estava no começo do meu negócio físico, eu precisava de mais tempo no espaço físico. Então, uma das coisas é você abrir o conselho que eu dou, é você procurar entender essa situação, sabe? Até quais são as pessoas que podem me ajudar, né? Porque às vezes a gente fica tão no nosso mundinho sem buscar conhecimento, que nem você falou, o Sebrae dá muitas dicas, né? Realmente o Sebrae é excelente. E aí a maioria de quem começa a empreender sem muito conhecimento do seu negócio. Então, vocês perguntaram falhas? O que você sugere não fazer. Não fazer. Não faça, gente. Por favor, olha atenção. Não faça, por exemplo, questão financeira. Gente, administrativo e financeiro precisa ser feito.
Então, assim, não adianta você achar que se você tem a intenção de expandir seu negócio, porque assim, se você começa aqui e você não tem nem pelo menos uma planilha de custo ali para você saber quanto que custou o seu produto, quanto que você vai vender, quanto tá custando, por exemplo, uma sacola, por exemplo, Sim, eu não fazia embalagem. isso. O que acontece? Eu vim da minha sacolinha, né? Eu não tinha gasto com aluguel, com IPTU, com imposto, com outros impostos, né? Com funcionário. Então, assim, eu vim com essa minha mentalidade, apesar de trabalhar anos dentro de uma empresa. Mas é diferente, né? Então, assim, eu vim ali e aí eu segui continuei fazendo como se eu estivesse ainda na minha casa, sabe? Atendendo na sacolinha. Então, assim, é necessário ter planejamento, processos de como o seu negócio funciona, para você saber, por exemplo, eu tenho um processo de quando eu abro a loja até como a minha vendedora tem que sair com a minha cliente, até a porta, né? O processo de abriu a sacola, coloca no papel seda, tudo isso é bem exemplificado. Papel seda, coloca o cheirinho, leva cliente, né? Fecha. Então, assim, tem que ter processo. Se você não tem processo, se você acha que os processos não são necessários, algum momento aí seu você negócio fica pra trás. Algum momento seu negócio vai dar erro, né? Se você não souber quanto custa o seu produto, né? Quanto custa o seu negócio, você não sabe quanto você vai lucrar. Então, em algum momento, você vai ver que seu negócio... E às vezes você não sabe, por que não tá dando, né? Por que o meu Prolabore não sai? Por que não tá dando conta de pagar? É exatamente por conta disso, processo, planilha. Claro, né? Por exemplo, hoje eu tenho um sistema, mas antes eu tinha Excel. Né? Antes do Excel era no Word lá, anotando. E antes do Word era o caderninho. Era caderninho. É verdade. Então, assim, tem que ter. Tem que ter. Outra coisa que também que eu falo que não hoje, principalmente se você tá começando hoje, né, agora, tá querendo colocar o seu negócio, coloca o seu negócio nas redes sociais. Hoje eu acho, assim, que redes sociais é algo, eu acho não, eu tenho certeza. É algo, assim, que tem que ter. Hoje, quando você procura uma empresa, eu sou assim, não sei se é porque eu vivo muito isso, mas assim, eu procuro uma empresa, eu vou lá primeira coisa, eu vou no Instagram. Aí eu falo, cara, eu tenho que procurar no Google, né, não é no Instagram, mas a gente tá por exemplo, vê ali, aí às vezes eu vejo umas empresas, por exemplo, de estética, gente, tem mais de 10 dias que a pessoa não posta nada, eu falo, meu Deus. Tem que ser constante, Tem que ser constante. Outra coisa que não faça é querer avançar sem você ter o preparo daqui. Né? É que nem em casa, né? Você tem que ter a sua base ali bem equilibrada para avançar. Por exemplo, hoje minha loja, por exemplo, eu comecei na sacolinha, né, e tal, abri uma loja. Hoje minha loja é numa galeria. Em alguns momentos, eu já quis ir pra loja de rua. Só que eu sei onde eu tô pisando, sabe? Eu preciso... Tô vindo de uma pandemia, né? Tô sentindo o mercado. A gente tá em um ano eleitoral. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, será que faz sentido eu ir pra loja de rua agora, que o aluguel é mais caro, que o custo é bem maior, né? Então, assim, é você equilibrar as coisas, sabe? Porque, às vezes... principalmente mulher, é muito emocional, né? Então, assim, a gente quer agora e bora. Né? Então, isso... Imediatista, né? E às vezes a gente acha que vai dar certo e vamos. E não é. Por mais que isso é bom pra nós, porque isso faz a gente ser destemida, isso né? Mesmo. Agora, quando ela fala destemida. Faz ser a mulher destemida e querer avançar, mas a gente tem que avançar um pouquinho com o pé no chão. Né? Porque as coisas, tudo tem custo, né? Tudo tem preço. E a gente precisa entender que pra você sair de um lugar pro outro, você tem que estar mais estável. Eu falo que a gente tem que ter uma base ali pra poder avançar. E, gente, anotar tudo. Um outro conselho que eu super dou, isso a gente não pratica, né, porque minha esposa é do financeiro, gente, minha esposa é da área financeira, então, assim, uma outra coisa também é não misturar, essa dica eu falo pra vocês, não misture coisas familiares com o seu negócio, às vezes você tá falando, eu acabei de começar, mas você tem que tentar ao máximo ali, não fazer e, de preferência, não misturar, porque eu, por exemplo, eu vim de uma empresa, uma das empresas que eu trabalhei, que era tudo junto. Tipo, eu pagava desde o plano de saúde do filho, da esposa, ao seguro do carro,
até os impostos, tudo junto. E aí, no final do mês, a gente não tem lucro. Nosso prolabore tá baixo. Eu falei, mas, cara, não tá, vocês não estão pagando nada, né? Tá tudo sendo pago pela empresa. Então, isso gera também uma situação bem ruim. Se você mistura as coisas, você não sabe se a sua empresa está crescendo. E aí, isso também vira um vício, né? Porque, por exemplo, meu dinheiro não dá, mas eu jogo lá nas contas da empresa, ela vai pagar. Separar, né? Mas você percebe, principalmente a gente que é pequeno, empreendedor e tá começando, mistura tudo. Geralmente mistura. Eu falo porque eu tenho muitas amigas e acaba misturando tudo. Gente, vai separar, dar. Né? Você não consegue avançar o seu pessoa negócio. Jurídica, é separar né? a pessoa física da pessoa jurídica. Senão você não dá conta. Outra coisa. Às vezes as pessoas falam, mas meu prolabore não dá. Né? Nem vai dar, nunca vai dar. Não vai dar, nunca. E deixa eu te fazer uma pergunta. No início, você conseguiu tirar dinheiro pra você? Ou foi assim, vendendo e investindo, vendendo e investindo? Então, no início, como eu falei lá no comecinho, quando eu comecei a vender, eu tinha o objetivo do meu casamento, né? Então, assim, tudo que a gente tirava uma parte que era para renovar estoque, comprar mercadoria, né? E outra parte a gente depositava. Então, ou seja, a outra parte era o seu prolabore. Era o meu prolabore. Então você sabia dividir já no início. Sabia já dividir. Deixa eu te fazer outra pergunta. Blogueira, né? Que hoje em dia é influência e tal. Qual a sua opinião como lojista hoje? Você acha que agrega? Você acha que não agrega? Olha, para mim agrega. Eu acho que isso é bem relativo, né? Você tem que estudar a blogueira, você tem que saber qual o objetivo que você quer daquela blogueira. Eu falo que blogueira não é vendedora, né? Blogueira, ela te leva a vender e ela pode até vender. Blogueira é a palavra certa? É porque tem blogueira, né? Hoje é bem misturado. Digital influencer, blogueira. Digital influencer, né? A gente tem que falar a palavra certa porque eu não digital influencer. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, tenho um digital influencer que meu objetivo é X com ela. Tem um digital influencer, meu objetivo é Y, meu objetivo é G. Então você tem mais de uma no seu negócio. Tenho mais de uma. Até mesmo uma dica que a gente tá falando aqui, para as pessoas, né, Michele, ter noção. Eu contrato, eu não contrato, o que acontece? Eu tenho muitas amigas que têm, né, vários negócios e falam assim, eu contratei tal blogueira que você contrata, mas ela não me deu resultado. Né? Mas o que acontece? Você estudou se ela faz sentido pro seu negócio? E outra coisa também que aí que acontece muito. Muita blogueira entra em contato com a gente, né? Muita influência, entra em contato com a gente como lojista e fala, eu vi vocês, me identifiquei. Aí você entra no perfil dela, você fala, cara, essa pessoa nunca usou uma roupa, nunca usaria esse estilo de roupa que eu vendo. Então, assim, nem ela estudou antes de falar com Antes de buscar a empresa que ela quer trabalhar. Então tem muito isso. Eu sempre falo, quando eu vejo, eu falo, olha, seu perfil não é um perfil que tem a ver com o meu negócio, né? Talvez o seu perfil seja tal e tal. Porque você precisa identificar isso. Não adianta, por exemplo, essa blogueira deu super certo pra mim, vai dar super certo pra sua loja infantil. Cada um é cada uma. Por exemplo, eu tenho um influencer que, por exemplo, eu gosto das fotos dela. E as fotos dela vendem. Né? O provador não vende, mas as fotos vendem. Então, assim, você tem que ter esse entendimento do que você quer. Por exemplo, eu tenho uma consultora de imagem que ela traz um conteúdo e ela explica ali conteúdo de consultoria e te dá um retorno de vendas. E tem consultora que não vai te dar um retorno de venda, mas ela te deu um conteúdo agregador. Então, assim, eu sempre estudo. Por exemplo, eu não vejo quantidades de seguidores. Por exemplo, eu tenho uma influência que ela tem 4 mil seguidores, que ela me dá mais retorno do que uma de 200 mil seguidores. Tá vendo? Que interessante. Então, assim, você tem que estudar, ver a pegada da empreendedora. Ou seja, ela tá dentro do negócio dela. E não é porque a de 4 mil não vai dar retorno. Você vê aquela de 4 mil que vai te dar um X retorno daquilo que você quer. Sim. E a outra de 200 que não vai te dar o retorno da de 4, mas vai te dar outro tipo de retorno. Né? Então, você saber. Empreendedorismo é isso, né, Michele? Você saber aonde você tá andando, o que você tá querendo. Qual a próxima fase? Né? Isso é bem interessante. Meninas, olha,
aqui a gente ia até ficar de noite. Nós vamos ficar quase A gente é dessas. Mas assim, olha, Letícia... Somente falando sobre moda. Três mulheres. Não, e eu achei legal, Letícia, hoje, porque você deu muita dica. Você chegou aqui... Gente, espero ter agregado. Nossa, com certeza, você deu várias dicas. Além de ser linda, chique, ela tá e a gente tá em Cartela, Olha lá, eu não sou dessa área de vendas, embora pro meu casamento também eu vendi um monte de bugiganga. Tá Até vendo? roupa eu vendi que nem sei vender, sabe, Letícia? Assim, roupa, né? Mas eu acho que professor vende bem a fala, né? Mas a gente tá vendendo o tempo todo. Verdade. Às vezes a gente acha que vende só quando tem um produto, né? Mas a gente tá vendendo a nossa imagem. Pois a gente tá na sua sala de aula, por exemplo, você tá vendendo ali um conteúdo para as pessoas têm que ter credibilidade para ela acreditar naquilo e aprender. Então a gente tá vendendo o tempo todo. Pois é verdade. Então, assim, mas como a gente tem um tempo aqui, estamos chegando ao fim, eu quero dizer a você, Letícia, que assim, foi excelente passar essa tarde com você. Eu que agradeço. Conversar com você sobre essa área de vendas, sobre a área de moda. Eu tô aprendendo, tá, Letícia? Eu tô aprendendo. Eu já comecei a colocar colorido. Vou lá fazer uma consultoria com vocês. E quando você tiver essas dicas ou essas... que você falou que teve eventos falando sobre moda, já quero vocês lá. Que nós queremos já quero vocês lá. Vamos, eu vou aprender mais. É muito importante. Eu, como empreendedora, eu te falo assim, particularmente você me agregou muito. Né? Porque a gente aprende muito com as outras pessoas. E a gente tem que ter a mente aberta. Eu aprendi várias coisas com você, de coisas que às vezes eu ficava limitada, porque a gente às vezes fica assim, quando a gente vê uma empreendedora que tem um negócio e que ela vai muito bem no negócio dela, a gente tem que aprender com ela, né? E sempre falar assim, poxa, vamos aumentar, vamos abrir. E às vezes uma dica ali que a Letícia teve uma sacada e às vezes a gente não teve. Já ajuda bastante. Por isso essa questão de sacada é tão interessante, por exemplo, só voltando na influência rapidinho. Quando eu comecei a fazer muito com influência, só que eu percebi que o meu produto é um produto, como eu trabalho muito qualidade, peças atemporais, eu precisava de alguém que entendesse melhor da peça. Eu precisava de muito mais do que, nossa, que lindo, maravilhoso esse look ficou. Nossa, super indico. Eu precisava que minhas clientes entendessem qual é o tecido, por que combina, né? Então eu falei, cara, eu preciso de consultora. Eu não preciso só de blogueira, eu preciso de blogueira porque elas têm uma visibilidade muito grande, né? Elas conseguem também vender, mas eu preciso de alguém que fala do meu produto, da minha roupa, por que é essa calça, qual o tecido, por que veste, por que é atemporal, por que é versátil, sabe? Então assim, você ter esse discernimento do seu negócio mesmo, saber por onde ele tá andando. Gente, e várias vezes você vai mudar a direção ali. Você vai ali, até ali deu certo, de repente não dá mais certo. É verdade. E quero te falar algo aqui, ó. A gente quer te agradecer muito. Muito obrigada. E eu quero te falar o seguinte, que a maior blogueira digital influencer é você. Sabia? Porque é você dona do teu negócio. Sim. É você que coloca a cara a tapa lá e você fala do teu produto, porque igual você falou, você tem paixão, você tem amor. Mas não tem ninguém melhor pra falar do teu produto do que você. É verdade, e você representa muito bem, que quando eu vi lá a foto dela toda linda, e a maneira que você fala do produto. Então isso fica de dica, né, Michelle? Pra todo mundo que queira empreender. Tem que mostrar a cara, gente. Tem que mostrar a cara. Tem que mostrar. As pessoas hoje, elas não querem saber, por exemplo, que eu falei pra vocês, roupa. As pessoas, quem é que tá por trás, né? Por quem tá por trás dessa empresa? Isso. E, gente, quando você mostra a cara, você vende. Independente do seu negócio, as pessoas gostam de história, as pessoas querem saber quem tá por trás ali, qual é a história, qual é o seu dia a dia. É verdade, Letícia. Mas olha, gente, muito bom. Antes a gente vai pedir pra você dar um recadinho pra gente. Mas antes disso, gente, lembre-se que estamos rumo aos 1000 inscritos. E vamos ter um sorteio de uma caneca personalizada linda, olha, tá? Vocês vão ter uma foto linda como essa. Não, essa não, que é a minha, né? A sua. Essa sim, a dela é linda também. Entendeu? Pra vocês, galera, pra vocês tomarem aí a bebida preferida de vocês. Então, vamos nos ajudar. Precisamos que vocês se inscrevam, compartilhem. E isso, gente, esse compartilhamento, muito gostei, ativem o sininho. E isso é uma rede de apoio. Essa história da Letícia, essas dicas da Letícia hoje, com certeza chegou nos corações de muitas pessoas. E queremos que essas histórias cheguem mais longe ainda. Então, nos ajude, vamos lá. E toda quinta-feira nós temos um novo episódio. Com a mulher, com história real, né, Michelle? Uma destemida, né, como a Letícia. Nos sigam nas redes sociais, estamos no Quai, TikTok, Instagram, Destemidas,
né, Michele? E a gente precisa da ajuda de vocês, galera. Vamos lá, vamos ajudar mesmo. a gente. Né? Esse programa é patrocinado por nós. É isso. Né? E estamos aí. Quem queira ser o nosso parceiro, estamos disponíveis aí. Isso, quem quiser ser parceiro nosso. Lembrando aqui, ó, que nós temos uns parceiros que estão nos ajudando. Olha, Letícia, eu nunca tive uma unha bonita, e eu tenho uma unha bonita por causa da Tamires, tá? E também temos um doce que a gente, espero que a Letícia goste, que ela ganhou. É maravilhoso. Maria Vanusa, um beijo. E assim, estamos abertos a parcerias, tá? Então fiquem à vontade para entrar em contato conosco nas redes sociais. E nesse momento eu vou pedir aqui para Letícia olhar para essa câmera aqui, Letícia, e dar um recadinho para essas mulheres que querem empreender e precisam exatamente disso que você vai falar. Fique bem à vontade, Letícia. Tá bom, gente. Quem quer empreender, o primeiro momento, assim, é a coragem, né? É necessário ter coragem, empreender. As pessoas às vezes olham muito o lado negativo, né? Mas eu sempre falo, gente, empreender, se você tem um propósito, dificilmente vai dar errado. Dificilmente. É claro, como eu falei, né, no decorrer do podcast, é necessário ter processos, você ir alinhando seu negócio vai crescendo, você tem que criar uma organização para ele dar certo. Então, outro conselho que eu dou para vocês é, se você quer empreender, não espere ter tudo. Comece. Meu esposo sempre fala isso e eu repito isso sempre para minha equipe, né? Que é melhor o feito do que o perfeito, né? Então, faça, né? Faça e aí você vai corrigindo no processo ali, no dia a dia. Mas comece, não espere tá perfeitinha, linda, maravilhosa para aparecer no Instagram, né? Que às vezes a gente fica, gente, apareça, não escuta o áudio, não escuta a voz e joga lá e com o tempo você vai aperfeiçoando. Então, o conselho que eu dou é isso. É um prazer, menina, estar aqui com vocês. E tenho certeza, né? Que assim como eu vejo grandes empresários aqui, vocês com certeza vão adquirir bastante conhecimento. E tenha coragem, gente. Vai lá, não é fácil, não é. Mas é possível, sim. Eu comecei com 8 blazers, hoje eu tenho uma loja no Sudoeste. Então é possível. Ai, gente, muito bom. Muito obrigada. Beijo, gente. Toda quinta-feira, um novo episódio, viu? Vamos! Minha foto. Muito bom, gente. Maravilha. Yeah.